Olá, sétimo ano, e aí, como é que vocês estão? Desenvolvendo as atividades? Espero que sim, né? Afinal, chegamos na 23ª aula de português, tudo está passando tão rápido, né? E eu aqui na torcida, para que tudo isso mesmo definitivamente passe, para que possamos nos encontrar novamente em sala de aula, né? Que é uma maravilha. E hoje, né, chegamos na 23ª aula de português. Na semana passada também tivemos uma aula de redação, né? Que maravilha. E hoje vamos estudar coesão e coerência. É um assunto voltado para texto. E assim, a gente pode pensar que coesão e coerência, professora, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eles estão, casados. Mas eles não são a mesma coisa. Mas vocês vão entender, certo? Isso vai ajudar bastante a vocês na hora da produção, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe os comentários de vocês. Então, vamos começar entendendo coesão e coerência e coesão. Vamos lá, acompanha aí. Ó. São dois mecanismos fundamentais para a produção de texto. Para se produzir um texto, a gente tem que ter ciência do que é a coerência e o que é a coesão. Vamos começar com a coesão. Né? Entendam um pouquinho. Olha, a coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre as palavras e frases. A ligação entre uma palavra e outra. Né? Eu não posso falar assim, estou escrevendo, falo amor e logo eu coloco porta. Né? Qual é a referência que elas têm? De modo a interligar as diferentes partes de um texto. Já a coerência, por sua vez, ela é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha um sentido. Então vamos lá. Um vai ligar palavras e frases e o outro ele junta, né, para que possa garantir que o texto tenha esse sentido. Ambos são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja também harmonioso e faça sentido para o leitor. Não é? Porque é muito complicado a gente pegar um texto e aquele texto está todo confuso. Não é? Isso aí ele falta o quê? A coerência. Tem as palavras? Tem as frases? Tem, mas o texto ele não está de uma forma clara. E é onde entra a coesão e a coerência. Vamos estudar agora um separadinho do outro só para que vocês entendam melhor. Então, o que é coesão? Coesão é a harmonia, a conexão entre os elementos de um texto, são as palavras, as frases. Assim, tanto a referência a termos já citados ou que ainda serão citados, como também o uso de conectivos que demonstram o encaminhamento das ideias no texto. Quais são esses conectivos? Mas, embora, e, portanto, são essas palavras que vão ligar, né? Uma frase a outra, uma palavra a outra. Portanto, pensar na coesão como uma linha que costura o texto. Como assim, professora? Podemos pensar na coesão como uma linha que costura o texto. Então, todas as vezes que vocês pensarem em coesão, vocês pensem como algo que está, né, costurado. Se vocês param ali, né, e dão um pulinho, o texto vai perder todo o formato, mesmo assim é uma roupa. Né? Se a costureira tá ali, depois ela dá uma ratadinha, vai ficar com defeito. Mesmo assim, é a falta da coesão em um texto, tá certo? Vocês atribuam aí esse sentido para melhorar aí, ok? Vamos lá. Então, falamos da coesão e agora vamos falar um pouco da coerência. E o que é uma coerência? O conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, acontecimentos e circunstâncias. A coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças. Que peças? A peça lá da costura que eu falei anteriormente, da coesão, né? As palavras, as frases, ele vai tentar encaixar e dar sentido completo a ele, ao texto, tá certo? Mesmo porque, em outras palavras, um texto, ele pode ser gramaticamente bem construído, né? O texto está lá, todo bem construído, com frases bem estruturadas, vocabulário correto, mas ele pode também apresentar ideias disparatadas, né? Confusas. E o que que faz isso? Aquelas ideias disparatadas, sem nexo, sem uma sequência lógica. Nesse momento, há a coesão, né? Há as frases,
mas não há coerência, porque não houve o encaixe das frases. Por outro lado, também, um texto, ele pode apresentar ideias coerentes, né? E bem encadeadas, sem que no plano de expressão as estruturas frasais sejam gramaticalmente aceitáveis. Nesse momento, há aí a coesão, a coerência, mas não acontece o quê? A coesão. É complicado, vamos prestar atenção. É isso, quem tiver dúvida, volte aí para vocês verem o conceito direitinho. Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos. Um exemplo de um texto que, veja o exemplo aqui de texto incoerente, ou seja, sem coerência. E do outro lado aqui, veja o exemplo do texto sem coesão. Então, o texto de cá tem as frases, tem toda a costura, mas não teve o encaixe certinho, né? Das ideias. Já o outro teve o encaixe, mas não teve o sentido completo das frases. Vamos lá, vamos ver como é que fica aqui. O quarto zagueiro Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Veja só como houve, né? Não teve o encaixe certinho. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Viram aí? Nesse momento, esse texto, ele está incoerente. Ele teve até coesão, mas não teve coerência. Vamos ver agora o outro. É só isso. Aqui é uma música, viu? Um pedacinho de uma música. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Veja aí. Veja o exemplo de texto sem coesão, ou seja, não teve aquela costura. Ele foi todo quebrado, craqueladinho, olha, é só isso, não tem mais jeito. Agora, vamos ver como é que ficaria esse texto aí com coesão. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Para ter coesão e coerência, o trecho poderia ser escrito da seguinte forma. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas sabe que o que eu sinto por você não mudará. Viram aí? Agora sim, esse pedacinho, esse trecho da música ficou completo. Ele teve coerência e ele teve coesão. Mas na realidade, o que a gente vê na música é o outro lado. Ele é assim, fica sem coesão, né? Vamos lá. Então, vou deixar aqui para vocês dicas para melhorar a coesão e a coerência de seu texto. Elaborar textos impecáveis, coerentes e coesos não é tarefa fácil, não mesmo, né? Para ajudar, trouxemos algumas dicas que podem ser valiosas para garantir a fluência de sua redação. Tá certo? Vou deixar aqui algumas dicas, vocês podem estar anotando aí. Ó. Use conjunções coordenativas. Nós já estudamos, se não, eu não me recordo agora, mas aí eu posso trazer aqui para vocês em outro momento. Vocês deixam aí no comentário. Mas também, entretanto, ora, portanto e porquê. Use sinônimos, palavras parecidas para evitar repetições. No entanto, porém, tá certo? Evite usar palavras muito complicadas para facilitar a compreensão do texto. Porque tem gente que pensa que se eu vou encher meu texto de palavras complicadas, né? Vai ficar melhor para a coesão e para a coerência. Não, muitas das vezes vocês podem usar palavras mais simples para que elas possam, né, ser alinhadas de uma forma mais fácil. Releia o parágrafo escrito para ver se as palavras se encaixaram. Leia bastante também para adquirir conhecimento e enriquecer seu vocabulário. Por isso a importância da leitura, tá? Coloque-se no lugar do leitor, ou seja, você faz seu texto, você se coloque no meu lugar, eu vou ler, né? E veja se seu texto está de forma clara, tá ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula de português e hoje falamos um pouquinho de redação também, né? Estão assim, ó, ligados. Vou deixar uma atividade que vocês vão desenvolver no link que eu vou deixar aqui para vocês e também no livro didático vocês vão acompanhar e fazer as páginas 181 e 182, tá ok? Lá vai estar falando um pouco sobre coesão e coerência. Qualquer dúvida, vocês pausem o vídeo, né? Deixem os comentários de vocês para que a gente possa estar, né, aprimorando cada dia mais.
Beijos no coração e até a próxima, se assim Deus permitir.